Bom dia, meus irmãos. Aqui quem fala é Felipe Pereira e eu vou estar dando continuidade à leitura bíblica anual. E hoje, dia 29 de novembro de 2023, nós leremos os capítulos 1, 2, 3 e 4 de 2 Coríntios. Já estamos chegando no final, hein, irmãos? Não desista, permaneça firme. E esses 4 capítulos, é interessante que Paulo escreve à igreja de Corinto sobre algumas aflições, sobre alguns problemas que ele tem passado, ele não conseguiu visitar a igreja de Corinto, entre outros assuntos. Mas eu separei aqui para os irmãos o capítulo 3 e o capítulo 4, que são versículos que marcam muito a minha vida e trazem muita verdade para o evangelho que a gente precisa pregar hoje, Vamos lá, no capítulo 3, verso 2, 3 e 4, ele fala assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É interessante que eu ouvi uma vez uma ilustração que fala muito sobre isso. Existia numa cidade um rapaz que ele era amava muito o Senhor, ele era cristão, e ele tinha um vizinho que não tinha nenhuma religião, E aí ele sempre chamava esse vizinho para estar com ele lá na igreja. E aí o vizinho sempre falava para ele assim: pô, vizinho, eu tô lendo um livro aí, quando eu terminar de ler esse livro eu vou para a igreja com você. E ele não entendia muito bem que livro era esse, mas ele continuava insistindo. Chegava domingo, chegava quarta-feira, chegava o dia de culto, ele chamava o vizinho e o vizinho falava sempre: olha, eu tô lendo o livro aqui, quando eu terminar de ler o livro eu te falo e eu vou contigo na igreja. E aí passaram-se alguns meses desse tempo que ele estava pedindo esse vizinho dele para poder ir para a igreja com ele e tudo. E um determinado domingo de manhã ele chegou lá e falou: ô vizinho, vamos hoje à noite comigo para a igreja? E aí o vizinho falou: vamos, hoje eu vou contigo. E aí eles pegaram, se arrumaram, foram para a igreja à noite, ele levou o vizinho. A palavra foi muito forte, penetrou no coração daquele vizinho dele, pregando sobre o amor de Cristo para conosco, A pregação foi justamente falando sobre o sacrifício do Senhor, O tamanho do sacrifício de Deus por toda a humanidade, Que é o quanto Cristo se entregou. E aquele vizinho dele começou a ser tocado pelo Espírito Santo, começou a chorar demais, e na hora do apelo que o pastor fez naquela noite, aquele vizinho dele foi lá na frente e aceitou a Cristo, e voltou uma outra pessoa. E aí no caminho de casa, quando eles estavam voltando, aquele vizinho cristão falou com ele assim: poxa vizinho, eu estou tão feliz que você aceitou a Cristo. Nossa, eu sempre orei a Deus por essa conversão, porque eu quero que todos tenham a oportunidade de aceitar esse Cristo e tal. E aí o vizinho falou: cara, realmente eu estou me sentindo nas nuvens. É algo diferente, é algo realmente, é como se o vazio fosse preenchido. E aí ele fala assim: mas vizinho, deixa eu perguntar para você, que livro era esse que você estava lendo, que você não aceitou vir para a igreja porque você estava lendo um livro? E aí esse outro vizinho falou para ele assim: então, o livro que eu estava lendo era você. Eu queria saber se você realmente estava vivendo tudo aquilo que você estava pregando para mim. Bem, meus irmãos, é uma ilustração, mas é uma realidade. Hoje, quando nós dissemos que somos cristãos, nós somos a Bíblia na vida dessas outras pessoas. Por isso precisamos estar focados em realmente estar o mais próximo possível de Cristo, o mais próximo possível da palavra do Senhor, para que nós possamos cada vez mais nos parecermos com Cristo. E dessa maneira a palavra vai ser pregada simplesmente por um falar, por uma atitude, por uma postura, por uma posição que a gente tomar durante o nosso dia a dia normal. As pessoas verão Cristo em nós.
E aí eu finalizo com o capítulo 4, né? E aí eu separei alguns versículos, e aí diz assim, versículo 8, 9, 10, 11 e 12, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Meus amados, que Cristo possa florescer no seu coração nessa manhã. E eu finalizo com o versículo 18, dizendo assim, 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Permaneça firme, meu amado, porque outras pessoas estão te olhando e estão se convertendo ao Evangelho, ainda não falando contigo, mas estão se convertendo ao Evangelho através da sua vida, das suas atitudes. Permaneça firme, porque a batalha ela é constante, mas a vitória é certa. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo do Senhor nessa manhã. É o que eu desejo, em nome de Jesus.